Foda. Aí, tá. Seguinte, a gente vai ver equilíbrio agora, tá? Cala a boca, vocês dois já ficaram um negócio inteiro conversando. Ó, seguinte, equilíbrio químico é quando você tem uma reação em equilíbrio. O que significa isso? Primeiro, a denotação dela. Essas duas setinhas aqui, ó. Tá? Uma setinha pra lá, uma setinha pra lá, dizendo que ela vai e vem. O que é isso? Está dizendo que equilíbrio, quando tem uma reação em equilíbrio, ela é reversível, tá bom? O que é isso? Digamos que eu pegue e eu misture essas duas canetas. Juntei essas duas canetas e formou isso daqui. Para ela estar em equilíbrio, eu tenho que fazer com que ela seja reversível. Então, essa caneta aqui, ela tem que, se eu quebrar ela, voltar a ser essas duas aqui. Tudo bem? Fez sentido? Sim. Tá. Então, não é todo tipo de reação que é reversível. Uma combustão é reversível? Não. Não. Se eu explodir alguma coisa, é reversível? Não. Se eu tenho um barrilzão de petróleo, tá com um fósforo ali dentro, aquilo lá explode, qual que é a chance disso voltar a ser um barril de petróleo de novo? Zero. Cara, zero. Em teoria, segundo a lei da termodinâmica até tem, né? Princípio de entropia, possibilidade de... Foda-se, na prática, zero, né? Tipo, a chance de eu pegar essa caneta, quebrar ela no meio, tacar pra cima, e quando ela cair, ela voltar a ser a caneta de volta. Qual que é a chance? Zero. Zero. Na prática, zero, né? Então, são reações e reações. Algumas reações são reversíveis, algumas não. Se ele coloca essa setinha aqui de equilíbrio pra você, é porque a reação, ela é reversível. Quando que essa reação vai... Essa aqui, ó. Uma setinha que vem e uma setinha que vai. Ela vai estar em equilíbrio quando as concentrações dela forem constantes, tá bom? Até tem mais algumas coisinhas, sistema isolado, foda-se. Isso daqui que importa, tá bom? Todo o conteúdo que eu tô passando pra vocês, eu tô tentando passar ele o mais mastigado possível, porque é coisa pra caralho. Desde o capítulo 14 até o capítulo 17. E o capítulo 17 cai, são 4 capítulos. Então é muita coisa pra trabalhar, eu tenho que resumir ao máximo o que eu consigo pra passar o que eu mais acho que tem chance de cair na prova, tá bom? Geralmente deu certo, espero que dê dessa vez também, tá? Concentrações constantes, tá bom? Então, a concentração de A, concentração de B, concentração de C, concentração de D, não mudam. Isso significa que elas são iguais? Não, não significa que elas são iguais. Significa que no momento em que elas atingem o equilíbrio, elas não mudam, elas permanecem constantes. Não significa que elas são iguais. Primeira coisa que a gente tem que saber. Faz sentido para todo mundo? Mesmo? Tá. Então, é isso daqui. As duas setinhas, uma setinha que vai e uma setinha que vem. Aqui a gente tem os nossos reagentes, a gente tem os nossos produtos, né? Então, pra cá, imagina, você está vendo a reação daqui, para a direita ela é direta e para a esquerda ela vai ser inversa. Tudo bem? Pode ser que ele esteja quebrando alguma coisa, tipo, quebrando um produto para formar um reagente. Só que daí, nesse caso, o produto seria o reagente seria o produto. E daí vai ser o contrário, né? Mas tudo depende do que o enunciado der para você. Faz sentido? Tá. Então, beleza. A gente tem isso daqui por gráfico também. E tem algumas coisas que são importantes vocês saberem identificar em gráfico. Primeiro de tudo, quando você tem... Isso daqui é um gráfico de velocidade por tempo, tá bom? Então, gente, isso daqui são os reagentes. Isso daqui são os produtos, tá bom? Numa reação, reagente reage para formar produto. Então, no tempo zero, eu tenho reagente? Não. Não, repete. No tempo zero, eu tenho reagente? Sim, tem. Sim, eu tenho reagente. E no tempo zero, eu tenho produto? Não formou nada ainda. Se eu não comecei a minha reação ainda, no tempo zero, eu não vou ter produto formado. Verdade. Faz sentido? Então, o produto, quando a gente vai ver em um gráfico, ele sempre vai sair do zero. Ele vai sair do zero e ele vai crescendo, tá bom? E o reagente, ele vai começar de cima e ele vai decrescendo, porque à medida que o reagente ele vai reagindo, ele vai formando o produto. Então, o reagente ele começa lá em cima e ele vai caindo, e o produto começa lá embaixo e ele vai subindo. Nesse caso, até que eles atinjam um equilíbrio. Então, quando a concentração deles for constante, não necessariamente igual, constante. Faz sentido? Isso vocês precisam saber identificar pelo gráfico de vocês. Então, olha o nosso primeiro gráfico aqui. Essa primeira curva, ela é reagente ou produto? Reagente.
produto. Qual que é o teu? Produto. Tá? Oi? Essa Ah, aqui, é, porque a gente começa em cima, né? Essa aqui. Gente, vocês precisam saber identificar isso aqui por gráfico, tá bom? O produto, que é essa linha aqui, ó, ele começa em cima. Ué, mas você não tá falando da Tá de bom? Ah, baixo? então. Não, essa daqui. Ah, você tá. apontou pra outra. Você apontou pra baixo? Não, tava aqui, ó. Então? Não, tudo bem. Essa daqui de cima, essa daqui produto. é reagente. Ah, Gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. não é que você foi errado, pastor. Tá, ó. Essa primeira aqui. Isso daqui é produto, isso daqui é reagente. Por que isso daqui é... Mudou? Desculpa, perdão. Isso daqui é produto, isso daqui é reagente, tá? Por que isso daqui é produto? Porque no tempo zero, a concentração... Não é velocidade, é a concentração. A concentração disso daqui Tá zerado. tá zerada. Ah, não tipo, tem não mexeu, concentração. então tá lá em cima. É, a gente. É? Oi? Tipo, a concentração não mexeu, então tá lá em cima. Não, é porque antes eu tinha escrito velocidade. É o Não, gráfico eu de concentração eu por, sei, por sim. tempo. Tá, ó. Então, aqui. Agora eu vou falar certo, prometo. Isso daqui é produto. Por quê? Porque quando o tempo, isso daqui é tempo, é zero, eu não tenho produto formado. Então ela começa de baixo Então não tem e ela concentração. vai subindo. Então não tem concentração. Não tem produto. Entendi. Tá? E aqui, os nossos reagentes, eles começam aqui em cima. E à medida que eles vão reagindo, eles vão diminuindo, né? O reagente vai reagindo e vai formando o produto. Então, à medida que o meu produto vai crescendo, o meu reagente vai diminuindo, até que eles atingem um equilíbrio. Onde que está o equilíbrio deles? Aqui, ó. Tá vendo essa reta aqui, ó? Que em teoria continua? Qual? Essa aqui, ó, esse pedacinho, que elas estão paralelas. Isso daqui está dizendo que a concentração delas está constante. Elas estão iguais? Não, né? Chutando qualquer valor aqui, tá? Isso daqui vale 2, isso daqui vale 4. Elas não são iguais, mas elas estão constantes, elas não mudam. Isso daqui continua valendo 4 para o resto da reta, isso aqui continua valendo 2. Elas estão constantes, tá bom? Quando elas não forem constantes, quando a gente causar uma perturbação dentro do sistema, adicionar concentração, ou pressão, ou temperatura, que é o que a gente vai ver no próximo, daí a gente vai ter um deslocamento de equilíbrio, tá bom? Vai ser o que a gente vai ver no próximo capítulo aí, tá bom? Deslocamento de equilíbrio. Aqui embaixo, qual que é a reta, qual que é a curva dos nossos produtos? De baixo. De baixo. Essa Aqui vai daqui subir. ou essa daqui? Não, Aqui essa sobe. daqui. Essa. Essa daqui. Por quê? Quando o meu tempo é zero, eu não tenho produto. No começo da minha reação, eu não tenho produto formado. Ao longo da reação, eu vou formando produto. Mas tem muito E ao longo da minha aqui. reação, o meu reagente sai aqui de cima, ele vai formando produto e ele vai decaindo. Qual que é a diferença desse gráfico para esse aqui? É que o produto se concentra mais. Não Isso. tem equilíbrio, né? Isso, elas estão em equilíbrio, tá? Imagina que isso daqui tá completamente retinho, tá bom? É, ó, tipo, vai na retinho. 214. O que que acontece? Nessa daqui, faz sentido que essa daqui é a reta dos nossos reagentes, essa daqui é a reta dos nossos produtos, a curva, né? Aqui, a concentração dos meus reagentes é maior do que a concentração dos meus produtos, né? Tipo, 4 maior que 2, tá? Só chutando qualquer valor. Aqui, essa daqui é a minha reta dos meus produtos, e essa daqui é a reta dos meus reagentes, tá? A curva dos meus reagentes. Elas continuam em equilíbrio, né? As concentrações, a partir de um ponto, elas ficam constantes. Só que a diferença é que aqui a concentração dos meus produtos É maior. é maior do que a concentração dos meus reagentes. E nesse gráfico aqui de baixo, São iguais. elas são iguais, tá bom? Então, aqui a gente tem os nossos produtos, aqui a gente tem os nossos reagentes, e aqui na parte do equilíbrio delas, as concentrações são iguais. Lembra, nem sempre elas vão ser iguais. Para você ter um equilíbrio, elas precisam ser constantes, elas não podem variar, tá bom? Pode ser que elas sejam iguais, pode ser que não. Faz sentido? Deu para entender mais ou menos? Beleza. Mas do gráfico é só isso que precisa saber, né? Sim, acho que sim. Tá. Então, vocês precisam saber identificar o que é produto e o que é reagente pelo gráfico. Tá bom? Isso é o principal. Só saber que produto tem que começar de baixo. Não tem produto formado no começo da reação. Beleza? Tudo bem? Tá. E daí a gente tem uma fórmula para calcular a constante de equilíbrio que a gente chama.
tá bom? Que é o Que KC. é esse KC aqui, tá bom? Dentro do KC, a gente vai... É um pouco mais estranho, né? Porque é produto sobre reagente, não a gente está acostumado. Geralmente a gente vê alguma coisa tipo, reagente por produto. Não, aqui é o contrário, né? Produto por reagente, tá bom? Então vai ser a concentração dos produtos elevado ao coeficiente dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado pelo coeficiente dos reagentes. É constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio. Então, se eu abrir um pouquinho mais essa fórmula, eu chego nisso daqui. O que é meu produto? C e D, né? Então, se meu produto aqui é C e D, concentração de C e D elevado ao Czinho que tem aqui, né? Imagina, aqui tem um Czinho, um Dzinho, um Bzinho e um Azinho. Esses aqui são os coeficientes, né? Então, a fórmula do KC vai ser isso daqui, ou se vocês preferirem, ficar mais fácil, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Fez sentido? Tá. Uma coisa que é muito importante vocês saberem, tá? Dentro do KC, você só entra elemento que está no estado aquoso ou no estado gasoso, tá bom? Então, se tiver, por exemplo, alguma coisa no estado sólido, não entra nessa conta. Como que você vai fazer isso? Cara, você escreve normal, você só exclui o que não entra. Então, digamos que você tem aqui o seu A, sólido, o seu B, aquoso, isso daqui, aquoso, e isso daqui, gasoso, tá bom? Se você fosse substituir isso dentro dessa fórmula, você ia fazer concentração de C elevado ao Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, concentração de... Não, o A você não põe. O A ele é sólido. Então, foda-se o A. Você só coloca o B. Beleza? Como é que vê se é sólido ou não? Tá sempre escrito do ladinho. Ele vai escrever na reação. Mas aquela fala vai ser nesse nível? Vai. Não, tem que escrever. Você não é obrigado a saber Não, todas as nesse reações. nível pra- de tipo, pôr um sólido aí a pessoa se fuder. Ah, mas não. Mas seria de Sim. boa, né? Tem coisa que seria mais filha da putice ainda. Cadê? Porque se você, por exemplo, não tiver... Ó, Mate, vê se você pega isso daqui. Se você tiver, por exemplo, Tá. esses dois sólidos e esses dois aquosos. Aquosos é triste, né? Aquosos. Como que ia ficar isso daqui? É A vezes Mas como? 0. Você tem que colocar 1 sobre A elevado a Zinho, tá, B justo. elevado a Dzinho. Qual que foi sua pergunta? Faz, ó, por exemplo, Ah, se eu tivesse, ó, lembra, aqui dentro dessa conta só entra o que é aquoso e o que é gasoso. Então, se você tiver sólido, por exemplo, não entra. Se você tivesse uma questão assim, e pode ser que apareça, tá? Se você tem o A e o seu B aquosos, eles entram na conta? Entra. Entram. Se você tem o seu C e o seu D sólidos, eles entram na conta? Não. Não. Então, no lugar de C e D, você tem que colocar 1. Você vai fazer 1 sobre a concentração de azão sobre azinho vezes Bzão sobre que Bzão. bosta. Aqui seria filha da putice daí, tá? Porque não sempre tem que colocar um? Oi? Não é sempre que coloca um? Não, aqui em cima, 1 sobre isso daqui não. Porque se tivesse as concentrações do C e do D, você coloca concentração de C e concentração de D. Tá. Né? Aqui a gente só está imaginando um caso onde isso daqui, por exemplo, seja sólido. Se isso aqui for sólido, não entra na conta. Então aqui ficaria 1 sobre isso daqui. Essas concentrações normalmente é tipo 0, alguma coisa. Né? Geralmente sim. Me fudeu. Merda. É, A outra forma lá. Ah, tá. Achei que você tinha explicado. não, tá. Isso daqui fez sentido para vocês? Tem que ter isso na cabeça. Agora, a segunda coisa que eu vou passar para vocês de fórmula é a fórmula do alfa, tá bom? O quê? Alfa, tá? O alfa, ele vai ser a quantidade de mol que reagiram até o equilíbrio, tá? E isso daqui vai ser a quantidade de mols total, a quantidade de mols inicial. O que isso vai dizer pra gente? A porcentagem do que reagiu. Então, se você tem, por exemplo, vamos ficar 2 valores aleatórios, tá bom? Você tem uma reação
que ela tem 10 mols e só reagiram 6. Quanto dá isso em porcentagem? 10 mols, eu tenho 10 só reagiu 6? É, 60%. É isso daqui que o alfa está dizendo para vocês. Se você tem um 10 aqui no começo e só reage 6, quanto que dá o seu alfa? 0,6. 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Faz sentido? Aham. Ana Paula escreveu essa fórmula assim e ela escreveu um vezes 100 depois. Por quê? Daí você chega no seu alfa em porcentagem. Assumo que vocês têm inteligência para saber que 0,6 e 60% em porcentagem. Não precisa multiplicar isso daqui por 100 para descobrir em porcentagem. Até porque, quando a gente for ver as outras fórmulas para pH, para as outras coisas ali, sempre que a gente for usar o alfa, a gente vai ter que usar ele em decimal. Porque porcento não é um número, né? Porcento é como se tivesse alguma coisa por cento. Você não pode só escrever 60 e usar na conta. São duas coisas diferentes. Então, quando a gente for usar qualquer tipo de conta com alfa, a gente vai usar em decimal. Então, eu não escrevi aquele vezes 100 ali para vocês chegarem em porcentagem. Se vocês pedirem alguma coisa em porcentagem, porra, vocês sabem fazer. Faz sentido? Então alfa é para dar em porcentagem. O alfa, ele, quando você for usar em conta, Sorry guys. o alfa, quando você for usar ele em conta, você sempre tem que usar ele como decimal. Né? E daí, se ele pedir, por exemplo, a porcentagem do que reagiu, a porcentagem Potencial decimal. de dissociação, de ionização, de, sei lá, qualquer bosta que pode ser o alfa, daí você pode dar em porcentagem. Fechou. Né? Mas qualquer coisa, foda-se, daí decimal já é. Já é Tá bom? top. Fez sentido isso daqui? É só isso? Por enquanto, sim. Alguém tem um? Desse Não, conteúdo. essa última forma Você tem que ver. é o quê? Essa última forma que você estava conversando com o Nicolas. Não tá. Verso, né? Vai ser a quantidade de mol que reagiu até o equilíbrio dividido pela quantidade de mols total. Então, se você tem 100 mols total e 10 mols que reagiram, 10%, ou 0,1. É isso daqui que o alfa quer dizer. Ah, tem que ser em porcentagem? De volta. Quando você for usar o alfa em cálculo, porque a gente vai ter mais fórmulas em alfa, a gente sempre tem que usar esse valor em decimal. Qualquer conta que você imagine com porcentagem, você tem que colocar em decimal. Porcentagem não é um número, porcentagem é aquele número por cento. Então você substitui ele por cento ou você usa decimal, porque é a mesma coisa. Tá? Se ele pedir para você no enunciado para você dar em porcentagem, você pode calcular em porcentagem. Beleza? Porra, desesperativo. Ele vai dar esse enunciado. Acredito que sim. Ou ele pode te dar o valor do alfa direto. Ai, chato essa forma. Daí pode ser mais fácil. Tipo, ele fala que tantos mols reais, isso é o teu alfa. Não pode ser. Do 15 não tem mais nada, né? Cara, É só. Quem chegou? acredito que sim, não. Porra, Que? você tem que ser. Tá aí. Tem KP. Intervalo, nada sobre. Deixa quando? Ela paga pra ficar. É, tem pressão parcial ainda. Esse café é da tabela IRI lá? Eu vou passar a tabela pra você. Mas é disso? Já te levou. Pode ser. É porque a tabela serve tanto pra você calcular pH quanto isso daí. Mas se for, não gostei da Mas tabela eu também. não- A questão de tempo só passa em pegar. Então, eu lembro que falou algumas vezes colocar tabela. Ela falou, gabaritei a prova 2 vezes. Uma com tabela, outra sem tabela. Não. Dando a entender que não precisava usar tabela. Não, ela falou na nossa sala que fica a opção do aluno, o critério do aluno, o que ele prefere. Você já explicou a fórmula, não vale a pena explicar. Eu vou tentar passar todo o conteúdo, eu falei isso no começo, vou tentar passar todo o conteúdo sem usar aquela tabela IRI lá. Tá? Que é então. O início que reage quando chega no equilíbrio. Daí você tem a. Mas nem dá. Foda-se. Tá? Faz mais fácil. Ó, presta atenção aí. Ei. Ó,
A gente tem mais uma fórmula. Não entendi essa pergunta. A gente tem mais uma fórmula que é basicamente igual, tá bom? Que vai ser Kp. Enquanto Kc é constante de equilíbrio, a gente vai ter o Kp que vai ser a constante da pressão parcial, tá bom? Então, posso apagar isso daqui? Pode. Esse Alguém gráfico falou? aí tá na... Só as fórmulas que não. Sofia. Fala. Esse gráfico aí tá na 214. Posso? Pode. Então, Ô, essa Pacizão, tá segurando um pouco. ali é modo. Só a fórmula que não. Só que ela. Mols que reagiu. Ah, tá, Não, achei que Pode fosse. fazer. Não, mas como eu vou apagar? Essa é a pressão. Sei lá. Tá parada. Eu não queria fazer. Tô esperando, eu não gosto. Professor, posso tirar de luz? 2,8. Ah, não, essa não. Tá bem, pô? Não, Eu achei que ia tirar tipo... E eu vou ganhar 0,1 ainda. A Tânia que ela comeu 0,1 meu ainda. Eu achei que ia tirar 0,9, dá uma anulada e dá 0,4 de graça. A que anulou eu acertei. Pô, aquela que anulou a B aí, eu não marquei nenhuma das duas. Quantidade A B, eu marquei a Eu B. marquei a A, Marquei B. Essa Ela não essa- gostou? não. Essa Aí, a constante de última ela equilíbrio. considerou e É eu... Mas você não constante acertou? das Não, ela anulou, né? Eu sei, mas não acertei. Era aqui. Não, não é Eu marquei C também, tá certo. Então, eu só percebi o seguinte. Aí a primeira de marcar que eu marquei era erro. Primeiro de marca que eu errei. Chutei. Errei. Primeiro de marca Nossa, que pensei que ia tirar tipo um 0 ponto. Eu tirei 2 também. Cara, mas meu boletim tá tipo... Eu já tinha passado 2 pontos. é que diagnóstica deixa meu boletim Não, no mas hoje. eu chegou no 6. 4 pontos. Em história, mas eu não gastei encher. Sério? O meu já chegou, eu acho. Não recebi. Mas ficou com 3 no boletim. É, não entregou ainda, né? Não, Vai entregar amanhã, provavelmente. Ele já postou? Vou ver Claro agora. que não. A gente tá falando, Sofia. É verdade. Nem a Tânia. Eu vou te dar aqueles brinquedos de... Eu roubava. Sim. Olha que faz assim, é só Mas tudo. ele é- Olha o que eu fiz. Tá, que se foda, hein, Gabi. Esse é o título. Ô, Gabi, Gabi, 17, Meu 17. Deus, Oi? Bruno. Deixa eu ver. sabe uma? Calma, não, Vai aqui, ó. ficar com 5 e 1 hoje. Foda-se. Amém. Foda-se. O que você vai fazer? Eu já tinha tirado um minuto na primeira, Vou velho. ficar com É, 5. gente, acontece. Se eu tirar 2 em história, fica Eu tô com 5. Não, para, você esfrega. Eu não entendi até agora. 2 no Ah, é primeiro e muito 1 no legal, velho. Eu Eu falei entendi isso. isso até agora. É que a gente viu as stories do Rodrigo. Rodrigo. Esse problema. Tipo, ah, eu tô Você vai fazer operação? Não vou nada. Tá eu de baixo, Foi não, tá eu de baixo. Aí eu debaixo da coberta. Não, tá eu e o diabo debaixo da Mas coberta. foi Faz tudo, sentido. É, então, eu sei Tem que 5 né? e 4. Até o Thiago ficou com medo. Quantos tinha gravar? 2. Matemática 2. Hoje tripulo. Tá. Você tinha dito? Mols, você Não, não não, reais gente, pela foda quantidade de que mols não. total. Pela quantidade de jeito. 9. Mols total. Valorizar. Tá fácil ser pique-me, né? Perdeu. Oi? Nada. 1.500 reais. 9 vezes. Não, né? Você jeito de Em mulher. nota Tá. tem. Hã? Presta atenção, presta atenção, presta Vai deixar 7 atenção, no meio do 9. presta atenção, por favor. Tá. A última coisa que a gente vai ver dentro do 15 é KP, tá? Hoje é camarote, né? KP vai ser a constante da pressão parcial, tá bom? Então, da mesma forma como a gente tinha antes concentração normal das paradas, ele vai dar pra você, por exemplo, a pressão parcial de tal coisa é tanto. Você só vai vir aqui substituir. A fórmula, ela é basicamente igual. Vai ser produto sobre reagente, você não pode só esquecer de elevar ali ao Czinho, ao Dzinho, ao Azinho, o Czinho, que é o coeficiente que vira expoente, né? A única diferença do Kp para o Kc, pelo menos da fórmula, né, é que enquanto lá no Kc entrava aquoso e gasoso, no Kp só entra gasoso. É coeficiente de pressão parcial. Constante de... Isso tá dentro de equilíbrio químico também? Sim, o que eu tô passando tá dentro de equilíbrio químico. Tá. Então, isso daqui vai ser pressão. Sempre que ele falar alguma coisa de pressão, a gente vai usar o Kp, tá bom? Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Mesma coisa que Kc. Só que aqui a gente vai ter a pressão no meio do negócio.
Tá bom? A principal diferença, lá no KC, aquoso e gasoso. Aqui no KP, só gasoso. O que é esse pênis? Só gasoso. Qual? Esse A pênis. pressão. Pressão Todos? Ela podia meter, tipo, que os 4 são sólidos, né? é isso, a fórmula é isso só. Oi? Ela podia botar que os 4 são sólidos. É, vai dar. Oi? Não faz. É. Mas o que é o P antes do A e antes do Pressão. B? Pressão. Então, Pressão parcial de cada um deles. Você vai botar mesmo em todos? Irreversível. Não, cada um tem uma pressão diferente. é a pressão vezes o negócio. Ah, Igual ele. Tá. é isso. É a pressão vezes a É pressão. que ele vai dar Ah, é a é pressão a pressão. reagente. Isso. É porque eu escrevi fora, mas você pode escrever tipo dentro, como se fosse assim, ó. Talvez fique mais fácil pra enxergar. Ó. É porque fora eu achei que multiplicava. Ah, pode ser, pode ser. Não, multiplica. Não. É porque- Tudo bem. Entendeu? Ah, entendi. Ok. Melhorou? Demais. Então aqui eu escrevi dentro pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Né? Eu botei elevado a P, elevado a R, que seria cada um. Ah, sim. Agora eu fiquei na dúvida. Não sei porquê, mas eu vou somar a pressão dos dois, né? Ou soma ou multiplico? Não, você multiplica, normal. Fechou. É a mesma coisa que KC. Mesma coisa, só que ao invés de ser o negócio da pressão, ele vai dar a pressão. O que eu ia falar? Ah, de volta. A ideia é a mesma do KC. Então, se você tiver alguma coisa aquosa, não entra. Alguma coisa sólida, não entra. Só entra gasoso. Toma cuidado, tá bom? Aquoso, sólido, gasoso, sempre vai estar escrito aqui, ó. Tá? Caiu coisa de Enem, assim, inclusive, de você saber, tipo, o que é aquoso, o que é sólido. Tá? Caiu? É que tinha uma questão que tava meio disfarçado, porque ele perguntava qual que é o processo que eu posso separar um do outro. E daí ele falava que um era aquoso, era aquela lá do MG ou H2. Era 3. Filtração. Porque um era sólido e o outro era gasosa. Um era sólido e o outro era aquosa. Errei também. Tava mas enfim, presta atenção nisso daí. Só entra gasoso. Não quero voltar essa aqui. Todo mundo entendeu isso daqui? Não quero voltar. Sim. Não vai tirar dúvida com o Ber depois? Tem alguma dúvida que você ficou? Não? Nada? O que Nada preso no significa seu essa coração? pressão parcial? Não é constante de pressão? Olha só. E A Brasil? constante da pressão Tô pensando parcial é em isso daqui. rever La Casa de Ah, Papel. Tudo a ver. Tudo a Parcial. ver, né? Porra. Zé, vergonha. Coisa. A gente já viu umas 3, Eu vi. Que? 3, 5 vezes. São para misturar. O quê? Não, Você ligar passa essa branco? viciada. Porque se, Oito. porque se você É, for era muito ver, viciado. tipo, a pressão total seria uma pressão Eu tenho que inteira. terminar que eu tô Você vai vendo. ver a parcial, você vai analisar de cada Prison vez. Break. Só sei. É bom. França Parcial viciado. indicada, né? Tá em qual? Tem qual temporada? Terminando esse ano. Tem qual? Tô no meio da quarta. Nossa, tá. Ó, a terceira é a virada de chave, tá? Então, Muito bom. certeza. Todo mundo tem a certeza absoluta que vocês entenderam tudo. Tipo, a Desde a terceira. parte que a gente viu de lei de velocidade, do Assim, cinético, mesmo. até isso daqui. Você vai Mesmo. começar a gostar de quando você não. Ah, mentira, peraí. Ah, não, Só isso que tem- aí eu nunca gostei. Ó, Não, não. Sim. vamos lá. Abre o livro de vocês ali na 221. 221. Perdi realmente. Não foi. Filha da Só a prisão da terceira é louca. Coisa de louco. Prisão. Não, é só gasoso. Quero maratonar. Esse é só gasoso. Igual. É aquoso e gasoso. Tá. Perdão. Ali na 221, a primeira questão. Um equilíbrio químico é estabelecido quando? Quando que o equilíbrio químico é estabelecido? Quando é um. Não, sei lá. Quando, que Quando o é equilíbrio constante. químico- Isso. Quando a concentração dos dois for constante, tá bom? Uma reação que está em equilíbrio, Aí? ela é reversível, a concentração dos dois é constante. Lembra os gráficos? Apaguei os gráficos, né? Mas os gráficos que a gente construiu ali, a gente viu os negócios. Uma reação, ela está em equilíbrio quando a concentração for constante. Quando que uma reação está em equilíbrio? Quando é constante. O quê? Reação. O A quê? concentração. Isso. A concentração é constante.
tá bom? Então, ali a 1, né? Ah, uma reação química cessa. Não, né? Não é quando ela acaba, ela vai continuar acontecendo, só que está em equilíbrio, 221. Ali a letra B. Somente a velocidade da reação de formação torna-se constante. Não, né? Ali na letra C, a concentração dos produtos e a dos reagentes permanecem constantes. Sim. Certeza? Sim. Tá. A D, a concentração dos produtos e dos reagentes são iguais. Não, Por que não? porque constante não é a mesma coisa que precisa ser igual. igual. Isso, não precisa ser igual. Ela é constante, o que não significa que necessariamente significa que é igual, tá bom? Aí, a temperatura torna-se constante. Não, né? Não tem a ver com temperatura, tem a ver com concentração, tá? Não vai ser velocidade, não vai ser nada, vai ser concentração, beleza? Concentração constante, equilíbrio. Fez sentido? Equilíbrio, reação reversível, concentração constante, diferente de igual. Tem que saber fórmula de Kp, tem que saber fórmula de Kc, tem que saber que em uma entra aquoso e gasoso e aqui é só gasoso, e é isso daí. Tudo bem? Faz sentido? Todo mundo conseguiu entender isso daí? Não. Eu acho que não tem nada muito legal para vocês fazerem. Se vocês quiserem marcar para casa, página 224, o exercício 8. Todos os outros exercícios eles estão muito mais difíceis, num nível tipo, muito mais acima. E daí você ia precisar relacionar Kp e Kc, usar número de mol, constante de gás, temperatura, não tem necessidade disso. Tá? 224,8. E daí, esses daqui são importantes também. Se vocês quiserem, página 226. Dá pra fazer o 221? 221, 2. Página 226 todos passam. Eu não cheguei a fazer, eu não sei se é difícil ou não. Passa. Depois que eu olhar, a gente digo, tá? Não deve ser tão difícil. Vai? Página 226 todos? Não, a página 226, A1, A e B. Você não precisa, porque você vai precisar fazer um balanceamento um pouquinho mais chato. Daí vai. Ô, Ana Paula não passa mais a lista de exercícios pra prova? Nunca passou, tá ligado? Não dá perdido. Não sei. Ela Não, passou não, na não, primeira. lista de exercícios. Ficou qual ficou pra fazer? 1, A e B. Dá uma olhada no teu classe, vê se Dá ela dois, conseguiu, eu já dois, boto dois. os exercícios, tá? Mas ó, página. Ei, presta atenção. Página 226, o 1, A e B. O exercício 2, o 3. E é isso aí. 3. A e B, o 2 e 3. Beleza? Isso só de pressão ou de equilíbrio também? É tudo. Isso, toda a parte que a gente viu agora. Tá? A primeira ali vai ser Kc e Kp. O 2 vai ser usando a fórmula de Kc, você tem que identificar o que é produto e o que é reagente. E ali na 3 é continha com Kc. Tá bom? E daí eu passei mais alguma coisa. A 8 é continha com Kc também. Beleza? Oi. Ela passou no slide. Não. Ela passou do capítulo 16. Ela passou alguns exercícios no PowerPoint dela. Mas Tá. é isso. Eu vou falar aqui os que eu separei pra. Pode parar de gravar.